parceria também muito rica nesse trabalho aqui cotidiano do Senado Federal, em questões que temos grande identidade, entre elas as questões vinculadas aos direitos humanos. Mas, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, eu queria fazer alguns registros aqui hoje. Primeiro, é saudar os prefeitos e as prefeitas participantes da 17ª Marcha a Brasília, os prefeitos que estão ocupando a cidade de Brasília aqui hoje, acompanhados de muitos vereadores. Há pouco Vossa Excelência registrou a presença de prefeitos aqui da região do Sudoeste, da Bahia, e de vereadores também dessas cidades, e que estão aqui participando deste calendário que já é conhecido, que é a Marcha dos Prefeitos, trazendo colocando em pauta as lutas municipalistas. E entre essas reivindicações está o aumento de 2% do Fundo de Participação dos Municípios, a compensação e reposição das perdas financeiras por desoneração do IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, e a redistribuição dos royalties e participação especiais do petróleo e gás, entre outros pontos. Os prefeitos têm, nesses anos todos, feito uma marcha cotidiana a Brasília. Os nossos gabinetes de senadores, especialmente, e deputados, recebem quase que mensalmente um grande número de prefeitos. Isso, senhor presidente, porque nós estamos vivendo um pacto federativo às avessas. Nós hoje, cada vez mais, aumentamos as atribuições dos municípios e os projetos e programas do governo federal, de políticas sociais, de políticas educacionais, de políticas de saúde. Todos levam até o município programas, ações, benefícios, mas atrás de cada um deles uma parte do custo para a manutenção dos mesmos. E os municípios brasileiros não têm mais condição disto. Estão com suas dívidas imensas, dívidas com o INSS, renegociações feitas e nunca em condição de serem cumpridas. Os municípios brasileiros estão quebrados e só uma mudança de postura do governo federal, no sentido de lhes garantir uma compensação pelo enfrentamento da crise econômica no país, pautada em políticas econômicas de renúncia fiscal, que levam efetivamente a uma diminuição maior da participação no Fundo de Participação dos estados e dos municípios. O ente federado mais frágil da Federação Brasileira é justamente aquele onde as pessoas moram, vivem, estudam, trabalham e onde, portanto, se dá a realização de toda a política e de todo atendimento de políticas públicas em cada um desses municípios. Eu quero dar a minha solidariedade aos prefeitos brasileiros que estão e prefeitas que estão hoje aqui em Brasília. Quero também, senhor presidente, registrar que o Ministério da Educação autorizou a abertura de mais 8 novos cursos de medicina nas universidades federais no interior do estado do Brasil. No interior do Brasil. Serão oferecidas 420 vagas. E a Bahia foi contemplada com 160 vagas em 3 novos cursos de medicina. Um na Univasf, com 40 vagas, no município de Paulo Afonso. Outro na Universidade do Sul da Bahia, e outro com 80 vagas em Teixeira de Freitas, e um terceiro na Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, com 40 vagas em Barreiras. Nós tivemos a participação de integrar o esforço de mobilização, eu, o senador Walter Pinheiro, que inclusive acompanhou de perto um esforço de levar até Paulo Afonso o curso de medicina, já que lá há um hospital que pode servir como hospital-escola, um hospital da CHESF, e que
e o senador João Duval, para que nós pudéssemos dar esse reforço às universidades federais da Bahia, essas novas oportunidades à juventude baiana e a abertura de novas vagas que possam dar conta das necessidades da nossa população. O curso de Medicina de Barreira, inclusive, é um curso muito especial, porque ele está sendo pensado num novo conceito, num conceito da medicina rural, voltado para trabalhar com as doenças que acometem o homem no campo, a população rural, e dando, portanto, uma característica muito própria para a região do oeste da Bahia, que hoje é um grande celeiro de produção, inclusive, além da soja, de hortifruti granjeiros, da fruticultura irrigada do nosso país e do nosso estado. E eu quero, portanto, saudar essa decisão do Ministério de Educação, que encontra eco na mobilização do povo baiano e da juventude baiana. E, finalmente, senhor presidente, registrar, como Vossa Excelência já fez, como o senador Inácio também já o fez, que hoje é a data da abolição da escravatura. E, nessa data, eu queria que nós compreendemos que tem o seu limite, esta abolição, que não efetivou de fato a sua tarefa, mas que cumpriu uma parte que foi a liberdade de parcela grande de população que continuava escrava. Eu quero ler, pedir a Vossa Excelência a licença, para ler um artigo que sintetiza muito do que eu gostaria de dizer hoje, do baiano, arquiteto, produtor cultural, ativista do movimento negro e ex-presidente da Fundação Cultural, meu amigo Zulu Araújo. Ele começa citando o poema, o texto da música Alegria da Cidade, que diz a seguinte: a minha pele de ébano é a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espalhando a luz da lua. Tem a plumagem da noite e a liberdade da rua. Minha pele é linguagem e a leitura é toda sua. Será que você não viu, não entendeu o meu toque no coração da América? Eu sou jazz, sou rock. Eu sou parte de você, mesmo que você me negue, na beleza do afoxé ou no balanço do reggae. Eu sou o sol da Jamaica, sou a cor da Bahia. Eu sou você e você não sabia. Liberdade, Curuzu, Harlem, Palmares, Soweto. Nosso céu é todo blue e o mundo é um grande gueto. Apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós, a alegria da cidade. Apesar de tanto não, tanta marginalidade, somos nós, a alegria da cidade. O povo baiano conhece essa música, cantada, interpretada pela bela voz, maravilhosa voz de Lazo Matumbi. E é uma música muito conhecida, muito tocada, muito comemorada, festejada na nossa terra, porque ela é lindíssima. E ela expressa esse momento da nossa luta antirracista no nosso país, a necessidade de afirmação da contribuição que o negro deu à cultura, à civilização brasileira. Em 13 de maio de 88, diz Zulu, quando foi proclamada oficialmente a abolição da escravatura no Brasil, havia ainda, sob o jugo da escravidão, aproximadamente 800 mil pessoas. Embora tenhamos fortes questionamentos sobre o alcance e profundidade da referida medida, temos que reconhecer a importância deste marco histórico que retirou o Brasil da vergonhosa condição de escravocrata mor do mundo moderno, além de libertar formalmente milhares de pessoas. Diria mais, mesmo que fosse uma única pessoa que tal ato tivesse libertado, ainda assim teria sido importante, pois a liberdade do ser humano não pode ser medida em números. Nesse episódio macabro da história mundial, o Brasil tem posição de destaque,
foram mais de 5 milhões de africanos escravizados, correspondendo a 46% de todo o tráfico negreiro no mundo. Dentre os 4 portos mais importantes do criminoso comércio escravista mundial, o Brasil possuía 3, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Nos quase 400 anos de escravidão, 384 anos para ser rigoroso, milhões de homens e mulheres foram torturados, mutilados, humilhados, vilipendiados e expropriados do bem mais importante que um ser humano pode ter, a liberdade. E neste tema, lamentavelmente, o Brasil entrou para a história da humanidade pela porta dos fundos, tendo sido o último país do mundo a abolir o crime de lesa humanidade que foi a escravidão. Diante de um passado tão trágico, o legado não poderia ser outro, senão a permanência entranhada em nossa sociedade do preconceito, da discriminação e do racismo. Claro que muitos esforços, medidas e políticas públicas têm sido propostas e implementadas para a superação deste câncer que ainda se faz presente em nossa sociedade. Claro que muitas conquistas e vitórias têm sido alcançadas, como a inclusão do negro no ensino superior e o reconhecimento dos territórios remanescentes de quilombos. E claro que, para tanto, temos contado com inúmeros aliados das mais variadas matizes ideológicas ou étnicas, embora, na maioria das vezes, esta luta seja travada de forma solitária e dolorosa pelos homens e mulheres negras e negros que ainda enfrentam o racismo no seu dia a dia. E mais claro ainda, que muito há por se fazer para que esta chaga seja definitivamente eliminada de nossa sociedade. Mas, apesar de toda a tragédia, a presença negra na formação da sociedade brasileira tem sido positiva e civilizatória. Em que pese a exclusão, o racismo e a discriminação, temos contribuído decisivamente para que o Brasil se insira entre as nações do mundo em que a cor da pele, a origem social, a opção sexual ou religiosa não sejam critérios para o exercício da cidadania plena, para o impedimento do exercício da cidadania plena. E nada melhor que a poesia como meio e mensagem de esperança para dias melhores. Valeu Lázaro Matumbo e Jorge Portugal, 2 artistas baianos, autores deste belo poema-canção chamado Alegria da Cidade. Eu quero, portanto, saudar Zulu por esse belo artigo publicado no portal da Carta Capital e trazer ainda mais para a nossa realidade, meu caro presidente e parceiro dessa luta aqui no Senado, dizendo que uma pesquisa divulgada pela Unicef, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e a ONG Observatório de Favelas, mostrou que 3 a cada 1.000 adolescentes brasileiros são assassinados antes de completar 19 anos. Os dados projetam a possibilidade de que quase 37 mil brasileiros, entre 12 e 18 anos, sejam assassinados até 2016. E esta pesquisa, com dados de 2010, confirmou também que a maior parte das vítimas de violência contra jovens atinge os negros. Por isso que nós 2 temos insistido na necessidade de fazermos uma CPI que trate dessa questão no Senado, para que nós possamos atender à agenda da juventude, da sociedade brasileira, que exige uma demonstração de atenção, de preocupação, de investigação com essa situação de verdadeiro genocídio da população, de jovens, negros, pobres, dos bairros da periferia das grandes cidades brasileiras. As marcas do racismo e do preconceito ainda se espalham pelo mundo. Lamentavelmente, prova dessa dura realidade, nós vimos a semana passada, quando cerca de 200 adolescentes nigerianas, o que caracteriza crime de racismo e de tráfico humano, foram sequestradas.
Lamentável que meninas e mulheres ainda sejam, nos dias de hoje, tratadas como propriedades e estejam sujeitas a toda espécie de violação de seus direitos. E esses crimes atingem principalmente as pessoas negras. No momento em que o Brasil e o mundo se mobilizam contra o crime de tráfico de pessoas, aqui com a campanha da Fraternidade da CNBB, é inadmissível que questões religiosas ou étnicas ainda se sobreponham à garantia de direitos humanos. Por isso que nessa data, nós, eu, Vossa Excelência, reiteramos a necessidade de colocar essa questão em pauta no Congresso Nacional. Toda vez que nós falamos do racismo nesse país, e aqui também, é sempre muito difícil as pessoas incorporarem e admitirem que o nosso país é racista, que o nosso país pratica o racismo institucional, que essa marca da escravidão ainda permanece muito viva na sociedade brasileira, camuflada pelo preconceito, pela discriminação, mas com a raiz ainda profunda da exploração e da escravidão. Portanto, eu quero, nesse momento, usar da tribuna para, juntamente com outros senadores que fizeram isso aqui, denunciar o racismo em nosso país. E quero também parabenizar outro militante que se pronunciou de forma muito destacada, o professor blogueiro, militante da causa negra, Douglas Belchior, que em sua coluna de artigos publicadas hoje na Carta Capital, aliás, ele foi na Carta Capital Zulu, foi no portal Terra, e reforçar a sua análise de que, em função de um racismo inacabado, precisamos defender que esta data, 13 de maio, seja um Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. Muito obrigada, senhor presidente. Bem, senador Galiza da Mata, que faz um pronunciamento destacando o 3 de maio como um dia de reflexão e de luta contra toda e qualquer forma de preconceito e de racismo.